O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito gratificante poder iluminar o nosso caminho com a luz do Evangelho. Na verdade, a nossa vida, quando vai se conformando à palavra de Deus, vai se tornando mais plena, mais verdadeira. E é bonito ver como São Lucas nos conta o que aconteceu. Jesus passou e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Os cobradores de impostos eram gente profundamente odiada, porque, só para situar, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano, e os impostos eram recolhidos para Roma, eram recolhidos para o César, né? Dai a César o que é de César, Jesus vai dizer. E o César, o imperador, por muitos, era visto como uma divindade, era cultuado como uma divindade. Então imaginem a dificuldade para um judeu pagar imposto. Não era só por uma razão econômica, era também por uma razão religiosa. Israel cultuava o Deus verdadeiro. Como é que vai pagar impostos para essa gente, para esse bando de idólatras? Era um pouco essa sensação. E também tinha a questão de que os cobradores de impostos eram desonestos. E eles não se contentavam com o que ganhavam, dizem que faziam seus acréscimos. E não só, alguns estudiosos também dizem que eles poderiam acionar os soldados, mandar lá na casa de alguém e dizer: ó, não pagou o imposto. Então imaginem, era gente safada, que estava associada a um esquema de corrupção, como uma categoria da sociedade de hoje, né? Que a gente não pode falar, mas gente safada, né? Que se enriquecia às custas do sofrimento dos pobres. Todo mundo olhava para os cobradores de impostos dessa forma: são safados, gente sem vergonha. Da mesma forma que o povo fala de alguns aí da sociedade que estão comandando por aí, né? E vejam, Jesus passou e não viu
um safado, um sem vergonha, mas viu um homem necessitado de salvação. Enquanto todos olhavam para Levi e para os outros como pecadores, pecadores públicos, assim eram chamados, Jesus enxergou em Levi um projeto de santidade. Viu todas as possibilidades. E é assim que Deus olha para nós. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas misérias, Deus nos olha como um projeto de santidade. Um projeto inacabado, mas já iniciado no batismo. E vejam, Jesus passa e diz: vem e segue-me. Chamou Levi para andar com ele. A vida cristã é isso, é andar com Jesus, é caminhar com Jesus, é saber que muitas vezes existirão quedas, mas que Jesus está ali do nosso lado para nos levantar. Vem e segue-me. E Levi o que fez? Deixou tudo, deixou a banca e seguiu Jesus. E depois disso, veja que interessante, Levi quis fazer um agrado para Nosso Senhor, promoveu um banquete. E nesse banquete, chamou outros cobradores de impostos. Para quê? Para que tivessem a oportunidade que ele teve, a oportunidade de estar diante dele, de ouvir dele também um chamado especial à conversão. O cristão é aquele que sabe-se pecador, não se sabe melhor do que os outros. Quando somos humildes, quando somos sinceros, nós sabemos que não somos melhores que ninguém, mas somos gente que decidiu caminhar com Jesus e que deseja levar também outras pessoas para caminhar com Jesus. Isso é quaresma também, essa é a experiência da quaresma. Contribuir para que outras pessoas estejam diante de Cristo. E Jesus, vejam, sofreu as críticas dos fariseus que ali estavam com seus mestres da lei. E disse assim: olha, não são os sãos que precisam de médico, nem gente sadia que precisa de médico, mas é gente doente. E ele chamou, no fundo, Levi e os outros cobradores que estavam ali, de gente doente. Jesus não fazia média não. E disse mais: não são os justos que precisam de conversão. Mas eu não vim chamar os justos, né? Eu vim chamar os pecadores para a conversão. Chamou Levi e os outros de pecadores. Jesus tinha muita clareza em relação à sua missão. Jesus tem muita clareza em relação à missão dele, em relação a cada um de nós. E nós somos convidados a nos deixar levar. Nós somos convidados a caminhar com Jesus. Veja que coisa bonita o salmo responsorial da missa de hoje. Esse salmo coloca nos nossos lábios um pedido: ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Levi deixou a banca para caminhar na verdade, para andar na verdade, para andar com a verdade que é Jesus. E assim também somos nós, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados a andar na verdade. O Senhor deseja restaurar a nossa vida. Veja que coisa bonita a primeira leitura tirada do profeta Isaías. O profeta falou num tempo de reconstrução da cidade, né? Parece até que está falando para Petrópolis hoje, e de fato está falando. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Será chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar.
nessa experiência de reconstruir a cidade, o Senhor deseja reconstruir a nossa vida. Muita gente que talvez já não andasse mais com Jesus, vai voltar a andar nesse tempo. E talvez nós também na quaresma, que já não estávamos muito afiados com o caminho de Jesus, talvez nós vamos começar a andar de novo, a caminhar de novo. É isso que o Senhor deseja. Queridos irmãos e irmãs, reconstruir a cidade, né? Agora a gente está reconstruindo a catedral, reconstruir a cidade, reconstruir a própria vida, reconstruir o próprio chamado a seguir Jesus de perto, a fazer esse caminho de conversão. E Deus sabe muito bem do que nós precisamos nos converter. O Senhor conhece os nossos apegos. Vamos pedir essa graça e assumir essa palavra de Jesus. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para a conversão. Senhor, como Levi, eu sou pecador, então me chama. Que a Mãe de Deus possa interceder por nós, que Maria Santíssima, neste caminho quaresmal, possa nos conduzir até a Páscoa, nesse dia tão especial em que veneramos Nossa Senhora com especial carinho. Que a Mãe de Deus possa ajudar a execução desse projeto de santidade que somos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.